gente, sejam bem-vindos. Esse é o Nave com Vida e eu sou Juliana Dias, sou psicóloga e coordenadora do Núcleo de Atendimento e Apoio à Vida aqui da Unilu. Esse é o Nave com Vida, que é uma série que a gente vai trazer especialistas de diversas áreas para discutir alguns temas importantes sobre os desafios que muitos alunos enfrentam, né, psicológicos. A gente trouxe aqui um especialista para falar sobre TDAH. E essa pessoa é Tito Bellavista, né? E ele é professor, especialista em análise do comportamento, em autismo, no TEACH, em gestão da educação e também em TDAH. Atualmente também ele é diretor dos processos pedagógicos e terapêuticos da Sopra Assessoria e ele também é membro do Fórum Municipal de Educação do Recife. Mas, né, essa minha apresentação ainda é muito pouco, né, para falar um pouquinho sobre ele, então eu queria que ele pudesse também se apresentar para que vocês conhecessem Tito Bellavista. Então, seja bem-vindo, Tito. E queria te ouvir aí como é a tua trajetória aí no campo da neurodivergência, quem é você também, né, atuando hoje em dia. Tá, obrigado. Agradeço o Ju, agradeço ao Novo. Assim que eu saí da educação, assim que eu saí da graduação, eu fui trabalhar em consultoria de educação como coordenador pedagógico. E meu papel nessa consultoria era organizar e acompanhar as formações que tinham, né? As formações continuadas para professores. E eu sempre fui um entusiasta maior, me encontrei dessa forma, né, durante esse período das formações de educação especial inclusiva, né, que ainda hoje institucionalmente tem esse nome. E já muito encantado com o processo de educação, dessa vertente de educação, eu fui trabalhar, eu fui em busca e recebi o convite de trabalhar numa escola que é conhecida pelo processo de inclusão que ela tem, né, que é de muito êxito. E nessa escola eu tive contato com outras técnicas, né, como muito conhecida aqui no Brasil, a ABA, depois o TIC, e fui me especializando, fiz uma especialização em MBA em Gestão da Educação e Métodos Cognitivos de Aprendizagem Mediada, me especializei em TDAH, concluí no ano passado, e tenho me apaixonado assim, pela neurociência, pela forma que a neurociência abraça todas as metodologias que eu já estudei e como ela vem para explicar muita coisa com relação a esse público, né, que a gente se debruça tanto nos estudos para ajudar eles a ter mais qualidade de vida, né? Certo, Tito. E aí, para a gente começar esse papo, né, entendendo aí que tu tem uma vasta experiência, né, no campo da neurodivergência, queria que tu pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre o que é, né, o transtorno e déficit de atenção, e déficit de atenção e hiperatividade, e o que tu observa que são os sinais mais comuns aí na vida adulta, do TDAH. Tá. O TDAH, vejam só, o TDAH, ele tem, lógico que é uma situação que vem sendo estudada incessantemente, né? A Universidade de Washington, nos Estados Unidos, tem um protagonismo muito grande nesses estudos. Mas o que que a gente entende do TDAH até então? O cérebro ele tem vários componentes, né? Várias partes, mas três partes são bem importantes para a gente explicar o TDAH, né? A primeira parte é a área tegmental, ou tegmental ventral, que é a parte do cérebro responsável pela produção e liberação da dopamina. Essa dopamina ela é injetada em duas partes principais do cérebro, né? Não que só elas recebam, mas são as partes principais, que é o núcleo accumbens, o núcleo accumbens, e no córtex pré-frontal. Então, o que que acontece, né? Qual é o sintoma mais clássico que a gente tem do TDAH? É o movimento de corpo. Então, esse movimento de corpo ele acontece porque o oposto, o contrário, né? O diferente do que muita gente entende, a dopamina não é um neurotransmissor responsável pelo prazer. Muita gente acha isso. A dopamina ela é um neurotransmissor responsável pela motivação. Então, para tudo na vida, a gente precisa da dopamina. A gente precisa da dopamina para levantar, para beber água, para tomar banho, para olhar no espelho. Tudo que cerne essa questão da motivação, ela precisa da dopamina para ser realizada. Então, o que é que acontece no cérebro do indivíduo com TDAH? Como a área tegmental produz pouca dopamina, esse movimento de corpo que acontece, que eu estava falando, é uma tentativa que o cérebro tem, né, nessa comunicação que ele tem com o corpo, de forçar a área tegmental a produzir mais dopamina a partir das novidades que ele encontra com o movimento de corpo. Então, ele está aqui
tá aqui mexendo no caderno, é uma novidade, mas aquilo ali a dopamina já baixa, então ele já pega no lápis, então a dopamina sobe um pouquinho, mas rapidamente desce, então ele já vai pegar no celular, sempre numa tentativa de regular essa dopamina, né? Então, quando o indivíduo é criança, está ali na fase de sensório-motor, essa dopamina ela é ejetada mais no núcleo accumbens, e essa fusão é responsável pelo prazer e não a simples ejeção de dopamina, mas a conexão que a dopamina tem com o núcleo accumbens é que gera o prazer. É por isso que as crianças elas são muito mais fáceis de ficarem alegres, felizes, porque essa dopamina está sendo depositada ou transferida, ou transportada muito para o núcleo accumbens. Quando o indivíduo ele vai crescendo, essa dopamina vai com mais frequência sendo depositada no córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por sistematização, por sequenciamento, por lógica, pela empatia. Então, o indivíduo, e aí é que é uma coisa bem interessante, que o diagnóstico do TDAH nessa primeira infância, ele de 0 a 3 anos, por exemplo, no sensório motor, é mais difícil, porque é muito natural da criança essa explosão de alegria para tudo, né? Isso, exatamente. Então, quando a dopamina começa a ser ejetada com mais frequência no córtex pré-frontal, é que a gente consegue ver um certo prejuízo nos processos de vida, né, e de rotina desse indivíduo. Então, assim, é, a criança ela tem uma dificuldade de focar ali. Quando eu falo criança, eu já falo essa criança com primeiro setênio para frente, né? Já tem uma dificuldade mais de focar, já tem uma dificuldade, por exemplo, de se colocar no lugar do outro, em qualquer exercício que seja. Não que o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela empatia, como eu falei, esteja completamente pronto nessa fase, né? O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que mais demora para ficar pronto. Ele fica ali com 25 anos é que o indivíduo tem um córtex pré-frontal maduro, mas ele já começa a trabalhar desde que a gente nasce. Então, assim, é, esses movimentos que vão se perdurar até a fase adulta são as mais alarmantes. Esse movimento de corpo ele vai parar porque, por exemplo, uma criança com TDAH ela vai subir pelas paredes, ela vai e a gente não vê um adulto fazendo isso. Exatamente porque a dopamina está sendo muito mais apresentada para o córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que é diferente do núcleo accumbens. Então, assim, o TDAH ele vai se apresentar na adolescência e na vida adulta de outra forma. Vai sim existir um movimento do corpo, mas mais discreto, aquele movimento com a perna, com o braço, indo para um lado e para o outro e tal, mas bem diferente quando o indivíduo é criança, né? Também tem a presença da impulsividade. Claro. Existem três tipos de TDAH, né? Falando de forma técnica, né? Uhum. Existe o TDAH desatento, que é predominante nas meninas, né? Do sexo feminino, e existe o TDAH impulsivo, que predomina no sexo masculino, e existe o TDAH combinado, né? Que é o impulsivo e desatento. Exatamente. Esse é o combinado. Então, assim, e o TDAH ele vem no espectro, assim como a grande maioria das neurodivergências, né? Como o autismo tem um espectro, né? E a gente entende como um espectro, uma bolha onde o indivíduo vai estar numa posição ali cercado pela condição da neurodivergência. Ele não transpõe, mas ele pode estar mais para fora, mais à margem, que é mais parecido o comportamento com o padrão. Isso é que e é esse movimento do TDAH adulto que a gente percebe muito como um possível diagnóstico do TDAH é o TDAH, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande na percepção, construção de memória, e isso vai ser refletido, por exemplo, vai transformar na procrastinação, isso vai ser refletido nas datas, nos horários. E aí eu vejo muita gente, eu acho que eu tenho TDAH, eu TDAH e tal, mas é importante anotar e notar essa frequência. Como é que está essa frequência, sabe? Será que de fato é TDAH ou não? Porque a gente não pode esquecer que o TDAH é uma disfunção da dopamina no cérebro, né? Então é uma condição de fato diferenciada e que precisa de processos mais cuidadosos no tratamento. Precisa desse diagnóstico diferencial, né? Também E tanto na infância, na vida adulta, né?
mas não é só porque você está desatento, não é porque você procrastina que você pode dizer que tem um TDAH, né? Eu acho que é muito de ver como é que foi esse desenvolvimento, né? Já que é um transtorno também, né? Que faz parte é um transtorno do desenvolvimento e entender como é que esses sintomas se apresentam na funcionalidade de vida da pessoa. Isso, E aí, assim, é importante que seja realmente direcionado para um especialista, né, avaliar isso, porque também pode se confundir com uma questão de ansiedade, né, tem outras questões emocionais, né, que podem, enfim, atrapalhar aí nesse processo diagnóstico, né, então não é uma coisa tão simples, né, como você explicou aí, tem muitas coisas que precisam ser vistas e também não é um diagnóstico muito simples, né. isso, exato, exato. É complicado porque a gente não, o TDAH não se vê assim como autismo, né? Não Uhum. se vê assim como uma dislexia, a gente não consegue enxergar. Mas é lógico que o diagnóstico é importante e libertador. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? É o professor Nathan Fox, que ele é presidente de geração do amanhã nos Estados Unidos, e ele fala muito sobre isso também. Inclusive, tem um youtuber famoso no Brasil, né, que é Eslen Delanogari, também fala muito sobre isso. E é bem importante a gente entender, por exemplo, de outros sintomas não tão aparentes e não tão comentados do TDAH, como deve ser na memória verbal, que é uma dificuldade que o indivíduo tem, TDAH, de prestar atenção no que se fala e de receber aquilo e dar uma resposta ao nível do que se está perguntando. Hum. Por quê? O que eu falo para você, por exemplo, o que eu falo aqui no estúdio, todo mundo está ouvindo e está entendendo, está sendo levado do ouvido para o cérebro por um veículo, né? E esse veículo é a dopamina, é o neurotransmissor da dopamina. Então, quando o indivíduo tem TDAH, ele tem um déficit nessa transmissão do conhecimento. Então, dificilmente você fala com alguém com TDAH e ele vai entender tudo com o contexto exatamente como você está querendo transmitir. E aí a gente vê, nesse sintoma, a gente vê problemas maiores na infância, porque a criança não consegue ouvir, né? E aquela coisa, eu falo, falo, e ele não escuta. Já falei várias vezes, ele não escuta. E isso já começa, é, a criança assim, ela já começa a ter prejuízos dentro da sua vida de rotina, mesmo em casa, com seus familiares, quanto mais na escola, não é? Os seus colegas, com os conteúdos que são dados ali pela professora, que estão ligados à BNCC, ele começa a ter problemas também em suas relações, as pessoas que ele escolhe, e isso vai entrando dentro da cultura do indivíduo e vai refletir durante toda a vida, inclusive na vida dele acadêmica, quando ele chega na universidade, ele tem várias marcas, então ele é um estudante de comportamento atípico, e não só pelo TDAH, mas pela cultura que o TDAH impôs para ele socialmente. Não sei se tu consegue entender Uhum. que já não é o TDAH, porque o TDAH, por exemplo, é mais propenso à depressão, à ansiedade, ao vício, porque ele vem desse histórico, né, de ser desassistido, de não ser entendido, né? Então, é preciso ter muito cuidado e quando a gente fala em inclusão, é engraçado, né? Eu geralmente digo que inclusão é um sentimento. A gente tem inclusão como um conceito político, né? Mas inclusão é um sentimento, é um indivíduo que diz se ele se sente incluído ou não. Não, se estou me sentindo incluído, eu estou me sentindo. É diferente do processo político, por exemplo, quando a gente tem a lei de diretriz base, a lei brasileira de inclusão, que fala sobre a inclusão como algo que tem que ser imposto, né? Que pena que tem que ter essas leis, também não tenho nada contra, eu acho que de alguma forma a gente tem que começar, mas é bem importante a gente entender que inclusão é um sentimento, né? Então, se a gente não parar para ouvir o indivíduo TDAH, o indivíduo com autismo, o indivíduo com dislexia, principalmente nas universidades, que aqueles que chegam na universidade, eles têm a possibilidade ali de estar em movimentos de socialização muito mais intensos, de troca de informação, de conhecimento muito mais intenso. Então, quando a universidade se abre para ouvir esse público, esses estudantes, a gente começa a sair desse limbo que a gente existe, que a gente vive, né? E aí eu falo esse limbo porque
entenda bem que todos os professores, por exemplo, eles têm que sair da universidade, não é isso? Então, assim, se você tem na tua sala, enquanto estudante professor, estudante de licenciatura ou de pedagogia, estudantes neuroatípicos, adversidade cognitiva, que conseguem falar, que têm espaço para falar, esses professores eles saem da universidade muito mais preparados para receber estudantes neuroatípicos. Você está entendendo? Então, quando a gente fala de inclusão, é preciso fazer com que esse sujeito se sinta incluído nos processos, que assim ele se sinta à vontade para falar, porque esse é o pontapé de qualquer transformação que exista para esse problema sistêmico, que é o problema da inclusão dentro das instituições de ensino, por exemplo, da educação básica. Uhum. E aí, pegando um gancho aí, né, nesse recorte que tu trouxe, assim, né, da universidade, né, queria que tu pudesse falar um pouquinho pra gente sobre o que é que tu observa, né, dentro dessa estrutura educacional que a gente tem, dessa, enfim, né, de ensino superior, né, e de educação. O que é que tu observa como desafio para uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para a permanência dela, né, na graduação, né, e posteriormente também a vivência dela no mercado de trabalho. O que é que tu observa como desafio mesmo, assim, né? Dentro dessa estrutura que a gente já tem, o que é que a gente precisa repensar ou dialogar sobre para que se flexibilize, né? Para uma pessoa que tem TDAH. Quais são os desafios que tu vê que uma pessoa pode enfrentar? A gente pode dividir esses desafios em dois blocos. O bloco que é ligado aos sintomas do próprio TDAH, né, como eu falei aqui, o déficit na memória verbal, movimento de corpo, déficit na memória operacional, que é outra questão muito ligada ao TDAH, o déficit nessa percepção, e entenda que, veja só, que dificuldade para a vida acadêmica, desde a educação infantil, por exemplo, até a universidade, que o indivíduo com TDAH carrega. Veja só, eu falei, por exemplo, logo lá no início, que a dopamina é responsável pela motivação. O que faz que você esteja prestando atenção em mim e que gere em você essa capacidade de percepção sobre o que a gente está falando é a dopamina. Quando o sujeito ele tem uma baixa na dopamina, logo ele não presta atenção, que é uma cadeia, ele não presta atenção, ele não constrói a percepção, logo ele não consegue constituir uma memória, porque uma coisa depende da outra. Eu só consigo perceber o ambiente à medida que eu presto atenção no ambiente. Se eu tenho déficit exatamente nessa atenção, eu não consigo percebê-lo. Se eu não consigo perceber, eu não consigo construir memória. E veja, a gente está falando de atenção, percepção e memória. São três coisas fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando o indivíduo está na escola, começa a educação infantil e vai para a universidade, ele tem várias lacunas pedagógicas e de conteúdos que serão importantes para o desenvolvimento dele dentro da universidade. Então, a gente tem esse bloco, que é típico mesmo do TDAH, e tem o bloco que é consequência de uma vida com TDAH, que foi o que eu te falei um pouco mais atrás, o que eu te falei sobre o processo de depressão, sobre o processo de ansiedade, sobre o vício. A gente tem que entender, por exemplo, que a sexualidade do TDAH ela é um pouco diferenciada, por exemplo, o TDAH impulsivo. Imagine você como é que esse indivíduo vai se comportar e vai se relacionar com outra pessoa, né? Como é que o TDAH ele vai perceber um não de uma pessoa que começou a namorar com ele 3 meses e levou um não? Então, como é todos esses traumas se refletem nesse processo de ensino-aprendizagem que ele precisa estar envolvido dentro de uma universidade? Porque é exatamente nessa fase, né, que é o operatório formal, é quando o indivíduo já tem ali a capacidade de ter todas os seus critérios de autonomia todos construídos e montados. Então, assim, quando esse indivíduo ele tem TDAH, muita coisa interfere nessa rotina do processo de aprendizagem e vai produzindo lacunas. Então, o que um ambiente como a universidade pode fazer? Que eu acho que tem que se começar todo o processo de inclusão, todo o gargalo de inclusão, disso que a gente vê, por exemplo, que as escolas sempre estão aí em volta, lutando para tentar entender, porque é complexo mesmo, não é algo simples. A gente pode falar que é algo simples, mas quem está no chão das instituições de ensino sabe que não é simples. Então, assim, todo esse gargalo que é sistêmico, ele
começa na universidade. Vê só que coisa importante, né? Como a universidade é importante. Porque se a universidade ela abre, por exemplo, para cadeiras específicas na área das neurodivergências, da diversidade cognitiva, se ela dá voz a esses indivíduos, sabe? Se ela, aí ela começa a formar tanto esses indivíduos mais conscientes de si, como formar indivíduos de desenvolvimento cognitivo regular também muito mais conscientes da onde eles estão, né? Dessa pluralidade da forma de pensar, como é que eles vão levar isso com muito mais tranquilidade e de forma muito mais funcional para a sociedade. Então, tudo começa na universidade, tudo, absolutamente tudo, para todo esse gargalo, toda a solução vai começar lá na universidade. Você está entendendo? Então, você imagina um curso de direito onde existe uma cadeira, por exemplo, aonde as pessoas, os estudantes vão ter acesso aos direitos dos neurotípicos. Os advogados sairão muito mais preparados. Os professores, não é? Designers, muitos outros cursos que a diversidade cognitiva tem entrado, assim como tem entrado nas escolas, né? E de forma muito espantosa. E a gente trabalhava na área da educação com um estudante há 10, 15 anos atrás, um estudante com autismo na sala. Hoje nós temos 5, 10. Assim também é a universidade, né? Então, e uma coisa que eu acredito, sabe, Ju, que a universidade precisa se preparar, os gestores de educação superior precisam se preparar, é que a gente está vendo hoje essa gama de meninos na educação básica, né? Essa quantidade alarmante. E aí, quando eu falo alarmante, é alarmante porque o Estado precisa se preparar para acolher esses estudantes e dar a qualidade de ensino que eles merecem, né? Então, assim, quando a gente vê essa quantidade enorme de indivíduos com autismo, indivíduos com TDAH, indivíduos com dislexia na educação básica, daqui a 10 anos eles estarão na universidade, não é? Ou menos, né? Porque tem muita gente aí que já está saindo do Fundamental 2, entrando no ensino médio, e aí as universidades precisam se preparar para que tudo sai da universidade, né? Todo, inclusive falando de comportamento, muita coisa é estudada nas academias. Então, eu acho que é isso. A universidade precisa se preparar, precisa amadurecer para abraçar mais esse público e tendo a consciência que é de lá que as coisas têm mais chance de ter mudanças funcionais e propositivas, né? Sim. E, mais uma vez, pegando o gancho na sua resposta, são as leis, né, que uma universidade, enfim, uma instituição de ensino precisa seguir, né, nesse campo da inclusão, né, principalmente para uma pessoa que tem TDAH, né, o que diz essas leis, né, quais são as diretrizes, na verdade, né, vou usar essa palavra, de inclusão que, basicamente, nascendo no campo do básico, né, uma instituição de educação precisa ter. A lei mais recente que a gente tem, né, que fala sobre TDAH a nível nacional, é a 14.254, que ela não fala especificamente da universidade, ela fala da educação. E aí é importante porque o que é que se fala, por exemplo? Se fala que a instituição ela tem que dar, ela tem que promover um ambiente onde o estudante tenha plena condição de adquirir o conhecimento que está sendo transmitido, não é? E aí ela vai falar, por exemplo, sobre o acompanhamento especializado, ela vai falar sobre as adaptações, não é? Que aí a universidade está bem aquém disso. As escolas elas promovem mais essas adaptações pedagógicas, o professor de universidade ele tem que, por exemplo, entender um pouco dos processos pedagógicos, do que é, por exemplo, uma adaptação curricular. É lógico que se faz isso, alguns professores, claro, conseguem fazer isso na universidade, mas isso é feito com mais frequência dentro das escolas, é dentro da educação básica. E aí entender, por exemplo, que vamos supor aqui, falando de como a universidade pode estar dentro do âmbito legal, vamos supor, eu tenho um estudante com TDAH, eu sou professor de uma universidade, e eu sei, por exemplo,
o TDAH é um baixo na produção de dopamina pela região do cérebro, na pelo tegmental ventral, e aí eu sei que naquela ficha que eu vou apresentar àquele estudante, que é um assunto complexo, por exemplo, se eu sei, eu já vou reduzir um pouco a quantidade de questões para ele. Então, se eu apresento uma avaliação com 15, 20 questões, para o meu estudante TDAH, eu vou apresentar uma avaliação com 5 questões apenas. Então, se eu sei que ele vai depender da dopamina para ser motivado a responder aquela avaliação, eu vou ter o cuidado, vou tomar o cuidado da primeira questão na avaliação, eu fazer uma questão que ele saiba responder, que eu tenha certeza que aquela primeira questão ele vai saber responder. Porque à medida que ele faz, que ele olha aquela avaliação e que ele diz, ó, essa aqui eu sei, eu já consigo dopamina aí, porque ele tem uma explosão de dopamina e eu consigo a dopamina para garantir mais 3 ou 4 questões, né? Então, assim, é, são esses detalhes, sabe? Essa coisa que é muito construída na educação básica, que precisa ser abraçada, ser transferida também para as rotinas pedagógicas do ensino superior. Né? Então, se a gente tem um corpo docente que entende disso dentro das universidades, as universidades, por sua vez, entram dentro do âmbito da lei, do que a lei espera para os processos de educação, para os indivíduos TDAH, que essa mesma lei também fala sobre a dislexia e sobre outras neurodivergências, né? E aí, né, trazendo aí um pouquinho, né, contribuindo com a tua fala, né, sobre as questões de adaptação, mas também pensar, né, qual é o lugar que essa pessoa está fazendo a prova, quais são as atividades que a gente pode ali flexibilizar, né, os modelos de avaliação não precisam ser, né, só de pergunta e resposta, mas pode ser um outro tipo de avaliação que o professor pode fazer ao longo do semestre, entendendo também as potencialidades daquele aluno. Eu vejo que ele tem mais foco em tal coisa, então por que não trabalhar ou avaliar a partir dessa perspectiva, né? Eu acho que também tem muito isso na lei, de trazer aquilo que é mais, não que seja mais fácil, né? Mas que seja mais próximo da pessoa neurodivergente, né? Da pessoa com TDAH, por exemplo. E aí, a partir daquilo, você fazer o seu processo de avaliação, os exercícios também, né? Porque às vezes tem questões até no trabalho em grupo, né, que precisam ser vistas, e na dinâmica dos trabalhos, nas apresentações, né, muitas vezes, considerar e flexibilizar algumas coisas, mas não por exemplo, diminuir o nível Exato, exato. de exigência, Isso, né? Mas é muito essa coisa da adaptação, né? De transformar a possibilidade ali de ser avaliado, né? Levar em conta aquela questão que a pessoa apresenta isso. ali, né? Se convencionou a ideia, né, da gente pensar de que a adaptação necessariamente é uma atividade que você vai fazer para o seu estudante, baixando o nível de desafio. Você vai desafiá-lo menos. E quando não tem absolutamente nada a ver. Um bom professor ele vai entender que a adaptação ela tem a ideia de ir por caminhos diferentes para se obter o mesmo objetivo, né? A mesma meta. E aí é importante entender isso, porque vejam só, o Lucchesi, que é um teórico da educação, ele diz que a avaliação é, acima de tudo, um ato de amor. Né? Eu não sou muito de romantizar a educação, mas eu acho interessante isso, porque se a gente parar para refletir, todo tutor, né? Todo aquele cuidador, todo aquele que ensina, por exemplo, o desejo dele, né, é ter certeza que a quem ele ensinou aprendeu. Né? Então, se esse é o meu objetivo maior, eu não preciso, por exemplo, insistir em fazer uma avaliação padrão para ter isso como garantia. Né? Existem outros caminhos que eu posso trilhar para entender se aquele estudante aprendeu o conteúdo que eu quis passar durante um período, uma etapa, um semestre. São caminhos diferentes que a gente tem que trilhar enquanto professor para receber o objetivo do, ok, aprendi, isso é uma meta construída. Né? Então, você não precisa diminuir desafios, só precisa ampliar esse campo de possibilidades
para se obter esse resultado, né? Eu acho que tem muitos desafios também para os professores, né? Porque quando a gente está falando de ensino superior, a gente está falando de uma quantidade, às vezes, muito grande de alunos em sala de aula. O acompanhamento ele é um pouco diferente, né? Quando a gente fala da educação básica, né? O professor, enfim, nem sempre está todo dia ali presente na instituição. E, enfim, tem alguns desafios e alguns recortes que precisam ser considerados aí também, né? E aí, para a gente ir fechando, né, esse papo, queria que tu me falasse, assim, um pouquinho sobre se coloca no lugar do professor, né? E já que você também é professor, como é que um professor ele consegue identificar, por exemplo, ou pode perceber para indicar, né, no caso, que aquele estudante ele tem, né, algumas questões de TDAH, enfim, que está apresentando ali sinais, né, de sintomas de TDAH, e talvez ele precise direcionar isso para a instituição enfim, ter esse olhar diferenciado. Mas como é que o professor pode perceber isso? Como é que tu pode enfim, trazer isso aí. Como é que você pode perceber isso em sala de aula? Não só para o professor, né? Mas também até os próprios colegas. Assim, o que a gente pode perceber que chama a atenção e que a pessoa poderia, inclusive, ser direcionada para buscar uma ajuda especializada. Esse professor, quando ele observa, por exemplo, sintomas que já foram citados, né, essa, essa falta de atenção que vai gerar a questão dessa percepção fragmentada, sabe? E esse déficit na construção de memória, isso já é algo que precisa ser observado, porque o aprendizado ele surge com memória, não é? Então você lembra como é que você aprendeu para poder funcionar como você aprendeu, né? Por exemplo, eu aprendi a ser professor na academia com minha experiência e eu guardo as memórias que eu tenho para poder funcionar enquanto professor. Se eu tenho um estudante que tem essa dificuldade na atenção, que vai gerar uma percepção fragmentada, que vai ter dificuldade para memorizar, isso já me é um sinal, né? Se eu tenho um estudante que tem uma dificuldade de parar quieto, de focar, se eu tenho um estudante que procrastina demais, se eu tenho um estudante que tem muitos prazos, e o mais importante na academia, né, que eu acho que é uma coisa bem importante a gente trazer para o papo e levar em consideração. Se eu tenho um estudante que ora vira e mexe, né, ele quer desistir, é um sinal, não é? Por que desistir? Por que a desistência é um sintoma TDAH? Porque o que é que dá motivação? É a dopamina. Se eu tenho um estudante que sempre se apresenta desmotivado, ele não está tendo uma motivação necessária ali para que ele caminhe com o curso. Então, se ele sempre apresenta essa desmotivação, e se o professor percebe que essa desmotivação por vezes acontece em outros campos, num diálogo, com o conhecimento ali da vida ali juntos na universidade, o professor consegue perceber isso, sinalizar para esse estudante com muito cuidado, com muito zelo, né? Às vezes com muita sutileza também, sobre essa possível condição é importante, né? Porque o diagnóstico ele é salvador. Né? Tá bem longe aquela ideia, né, ultrapassada de que o diagnóstico rotula. O diagnóstico ele salva na realidade, porque imagina você não vai perder a chance de conhecer uma parte tão importante de você quanto é aquela que te faz fazer as sinapses de forma diferente, né? Então, assim, eu acho que o professor tem que estar atento a isso, né? O professor de forma geral, mas aquele professor que está na academia mais ainda, porque como eu falei, todo o sistema, ele vem ali da academia, né? Ele está ali dentro da academia para mudança ou para permanecer o que é. Então, assim, se o professor entende disso, ele chega para esse estudante, ele sinaliza, isso pode ajudar muito o estudante que vai sair dali e vai ter uma vida profissional funcional. E para essa vida profissional funcional, muitas vezes ele precisa entender de si, ele precisa, por exemplo, estar em contato com o processo terapêutico, muitas vezes estar em contato com o médico, algumas vezes, sim, ser medicamentado. Então, assim, é muito importante para a pessoa entender dessa diversidade cognitiva para poder estar ajudando o público de forma coletiva e plural, né? Que essa é a proposta de qualquer professor. E também para ter esse suporte externo, né? Porque o professor não está ali no dia a dia da Sim, pessoa, né? Mas exato. ter o suporte aí também, né? Da equipe, de quem está acompanhando Sim, e tudo mais, né? E também queria, né, recortar um pouquinho aí do que tu diz, né, sobre essa questão diagnóstica, né? Que o quanto isso é esclarecedor, porque aí
às vezes uma pessoa que tem o diagnóstico mais na vida adulta, passou a vida mascarando muitos sintomas. Isso, exato. E aí, assim, e aí que eu vi prejuízo significativo emocionalmente, né, e psicologicamente. Então, com a chegada, né, com o entendimento do diagnóstico, você percebe qual é a forma que eu vou conseguir lidar melhor com isso. Eu Sim, também vou ter direitos que me asseguram ali também a flexibilizar algumas coisas, e aí eu começo a ter uma outra questão de autoestima. Estou falando, tô dando esse recorte claro. psicológico, né, que é a minha área, mas é uma outra autoestima, é uma outra vivência, é uma outra perspectiva, né? Porque também tem essa questão do TDAH sobre os desafios, né? Sim, Às vezes desiste com muita facilidade de coisas que, né? E aí, entendendo, poxa, eu funciono desse jeito, como é que eu vou conseguir modificar isso aqui para que eu consiga terminar isso, né? Qual é isso. a forma que eu vou fazer funcionar? E às vezes é isso, né? Procurar o suporte adequado. Então, eu acho que é muito importante também essa questão diagnóstica, né? Com muito cuidado, logicamente, mas muito nessa perspectiva, né? De autoconhecimento e para que se consiga traçar uma forma pessoal de lidar com os desafios aí, né, dentro do ensino superior. E eu acho que também o papo da gente traz muito essa ideia de flexibilização também, né? Sim, Entender que a forma que existe, né, também ela pode ser flexibilizada, ela pode ser discutida sem diminuir realmente aí o nível, né? Mas queria te agradecer, Tito, né, pela presença, né, por toda essa informação, né, que foi muito importante aqui a gente discutir. Queria que tu pudesse aí fazer um fechamento, né, o que tu queria poder falar aí para fechar o nosso papo de hoje. eu sempre falo nos encontros que eu vou, nas formações que eu participo, palestras e tal, dessa questão sistêmica que existe do processo de inclusão e como a universidade ela tem um papel importantíssimo, né, para mudar isso, né? Porque o sujeito ele sai da universidade e ele vai ocupar os espaços na sociedade, né? Ele vai trabalhar na área de segurança, ele vai trabalhar na área de saúde, ele vai trabalhar na área de educação. Então, quando a universidade ela desperta essa questão e para o atendimento a esse público, essas pessoas elas saem da universidade e vão ocupar esses postos muito mais conscientes, né? Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, né, e pela preocupação que a Novo teve de fazer, por exemplo, esses episódios, trazendo a questão da diversidade cognitiva para uma conversa, porque quanto mais espaços forem abertos com essa perspectiva, é melhor para a sociedade, né? A gente está falando de um núcleo, que é a universidade, que é da onde sai tudo. Imagine o legislador que sai da universidade com essa cabeça, ele vai estar trabalhando em cima de leis muito mais eficazes para esse público. Está entendendo? Olhando de fato para a situação como ela se apresenta e não com suposições, né? Então é isso. Muito grato. Obrigada, Tito. E também queria fechar dizendo para todo mundo que está acompanhando a gente, né, que lembrando que tudo que começou aqui, principalmente esses sintomas, eles precisam ser diagnosticados por uma pessoa especialista, né? Então, se você tem alguma questão com atenção, tem essas questões de impulsividade, tem um prejuízo funcional aí na sua vida em relação a isso, procure ajuda, né? Procure a orientação de um psicólogo, né? E aí ele vai orientar você e direcionar em relação ao acompanhamento posterior a isso, né? Vou puxar a sardinha aí para minha categoria, mas é a verdade, eu acho que o psicólogo ele vai conseguir direcionar, inclusive sobre esse fazer, né? Ter esse olhar mais diferenciado para entender se aquilo vem do lugar do TDAH mesmo, se é uma questão emocional. Então, de forma geral, procure a ajuda de um especialista, e esse papo foi muito por isso, né? Para que a gente pudesse passar a informação realmente, né, com base, né, científica, e para que as pessoas também pudessem ter acesso e entender um pouquinho mais sobre o mundo aí da neurodivergência, tá bom? Obrigada, Tito. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E é isso.